ouvindo instruções, capítulo 5. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam um espaço vastíssimo. Homens e mulheres, apresentando idades diversas, permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sobre harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando-nos ao testemunho redentor, Telésforo atingiu o assunto principal que o levava até ali. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Se você quiser fazer um comentário, nós ouvimos. Eu queria comentar primeiro que, falando lá desse Telésforo, né, que era um lidador da comunicação, porque eu vou atrás de cada significado. E lidador é porque ele era um trabalhador da comunicação, e o que eu entendi é que hoje ele hoje ele é um instrutor, hoje, né? Na época do livro, ele transformou em um instrutor. Ele já não era mais um trabalhador assim, diretamente, né? Ele ficava por conta das instruções para as pessoas que estavam entrando para o projeto de comunicação e para as pessoas que já estavam lá, mas que não estavam tendo bastante sucesso, né? Outra coisa que me deu curiosidade foi a questão de falar que vamos dar continuidade aqui, ainda é aqui mesmo, que ele fala que, deixa eu ver onde que está, aqui, ó. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando-nos ao testemunho redentor. E eu fiquei lá, o que é esse testemunho redentor, né? E pesquisando, eu descobri que esse testemunho redentor é a certeza de que Cristo é o Salvador e Redentor do mundo. Então, ele queria essa afirmação dos telespectadores lá, né? Achei isso interessante. E redentor, o que é redentor, né? Eu vou atrás de cada significado, viu, gente? É libertador. Posso dar continuidade? Alguém quer fazer alguma observação? Oeide, e também nós podemos entender que testemunhos redentores são aqueles testemunhos que nós, né, com a nossa bagagem espiritual, com o que a gente tem de entendimento, com o que a gente consegue compreender hoje, né,
na nossa caminhada, os testemunhos, as provas que nós encontraremos pelo caminho. Que as provas que vão me visitar, elas são diferentes das que vão visitar você, vai visitar um, vai visitar outro, né? De acordo com o adiantamento espiritual e de compreensão de cada um. E esses testemunhos redentores, o redentor aí é aquele que redime, né? Os testemunhos nossos na nossa caminhada nos redimirá das condições em que nós estamos vivendo até então, dos maus passos que damos, dos acertos que, ora incipiente, em algum outro momento eles serão mais vultosos, né? Então, assim, para cada um, esse chamado ele é diferente, né? É uma coisa, por isso que aqui fala, a princípio, que ele é um trabalhador que quando ele chega no ambiente, né, a harmonia das vibrações é de uma simpatia geral. Então, quer dizer, é um trabalhador, um espírito lúcido, né, que cativou diante do seu trabalho, das coisas que desempenhava ali, cativou muitos corações. E a gente consegue, se a gente trazer isso para o nosso mundo, para o nosso ambiente, da nossa vivência, a gente vai lembrar que em muitos momentos a gente se encontra com amigos ou vai em determinados lugares para prestigiar os amigos, né, que vão falar, que vão fazer alguma apresentação, a gente fica feliz em vê-los, né? São pessoas que nos conquistaram. Então, quando fala sobre ele, está desenhando para a gente um quadro, né? Do que são essas simpatias. Quem é esse espírito que está envolvido por essa aura de simpatia, né? A gente sabe que as coisas não são gratuitas. Foi uma conquista dele, né? E a gente vai conhecendo mais ele. Então, aqui, a princípio, está descrevendo para a gente quem é esse personagem, que por hora vai ser o centro das atenções aqui. É, dando continuidade, então, é, agora diz com autoridade, sem afetação. Conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos, outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grandes movimentos de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência da Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraído das realidades eternas. A mente humana querem que dá uma paradinha aí ou posso continuar? Você pode ir fazendo os comentários que você achar pertinente, tá?
Eu achei interessante essa questão que ele colocou logo no início, né, que dessa autoridade sem afetação. Quer dizer, que eu entendi que a, ele, sem muito rodeio, né, que ele foi bem inciso no assunto, sem ficar cheio de floreando a questão, né? Então, ele falou da importância desse trabalho, colocando mesmo a importância desse trabalho e da formação dessas pessoas que estavam ali, participando e querendo, querendo um auxílio, né, para poder fazer esse trabalho. Eu achei bem interessante essa questão aí. Alguém quer fazer algum comentário? Eu não sei se você vai ainda comentar, se você for, tá? Você fala que eu paro. Que Tá. ele diz aqui, né, que naquela reunião tinha uma grande parte de cooperadores de nosso lar que faliram nas missões, né, da mediunidade e da doutrinação, quer dizer, faliram dentro das suas capacidades mediúnicas, e nós já estudamos isso lá atrás, né? O que que o quais são as diretrizes, as obrigações das quais a gente é, é, se, se, se proporciona a realizar aqui, né? Aquelas coisas que a gente diz que a gente vai realizar e a gente vai lembrar que o fato de sermos médiums não quer dizer que nós estaremos sobre os efeitos da mediunidade apenas dentro de uma casa espírita. A mediunidade capacita a todos nós recebermos influências negativas, sim, positivas também, o tempo inteiro. Então, você é médium dentro da sua casa, você é médium no seu trabalho, você é médium na rua, né? Você é médium conversando no celular. Então, é esse tipo de situação, né? Que faliram dentro das suas capacidades, porque nem todo mundo vai exercer um trabalho dentro de uma casa religiosa, mas todos exercerão alguma função em algum ambiente aonde terá outras pessoas em comunicação e em comunhão. E todos nós receberemos as influências positivas para acertarmos, mas também receberemos influências negativas, que são aquelas que vêm na nossa direção e a gente acolhe, porque a gente ainda tem uma simpatia muito grande, um paladar muito apurado para o que não é bom, não é produtivo, né? Então, ali naquele ambiente, ele está descrevendo para nós que tem uma grande parcela, né, de espíritos que faliram nas missões, nas suas missões. Então, a gente vai lembrar que existem espíritos que têm missões em larga escala, e tem espíritos que têm missões em pequenas escalas, não é? Então, na sua vida de relação, se você não tem família, mas você é um indivíduo, você é um filho de Deus, você está caminhando entre meio a tantos outros, você está colhendo e está oferecendo. Então, todo mundo é um médium em potencial, né? Não é só aquele que está lá dentro da casa espírita fazendo A ou B, que é essa figura, não. E é interessante essa fala dele, porque, como você chamou a atenção, ele não é afetado, então, quer dizer, ele não é soberbo, né? É uma pessoa que fala com simplicidade, e a simplicidade dele não é floreada, não é metido, né? Como a gente costuma dizer, não é metida a besta, não é arrogante, é uma pessoa que a fala dele, você entende, compreende a autoridade dela, mas é permeada pela simplicidade, né? É só isso, querida. Obrigada.
Enquanto você estava falando, alguém quer falar? Pode falar aí, que depois eu falo. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando nessa questão aí também, dos propósitos, né, de vida, e pensando na questão dos espíritas, né, lá para frente vai falar, mas como você falou aí, essa questão da, da falta da conquista, né? Eu acho que o espírita, ele tem muito essa questão de não querer divulgar que é um espírita, de ter medo de divulgar. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu sinto isso às vezes. Às vezes, quando até me perguntam, eu tenho medo de falar. Principalmente, eu já tive episódios, eu sou professora, e já tive episódio de aluno me perguntar, e você, qual que é a sua religião? Eu falar, eu sou espírita. Ele a falar que, você é macumbeiro, você é isso, você é aquilo. Eu falei, mas e o que é macumbeiro? O que é macumba? Por que você acredita nisso? Mas são coisas assim, que a gente não tem costume de divulgar. Então, acho que uma forma também da gente não avançar é esse medo que a gente tem de assumir esse trabalho que é tão bonito às vezes, né? E as pessoas ficam com medo de divulgar. Gilberto, Oi, bom, Gilberto levantou a mão também. Quem vai falar primeiro? Não, pode ir primeiro, que eu levantei a mão depois de você. Não, mas é porque acho que Renata também ia falar. Não ia, Renata, agora? eu vou falar só algo dentro do que ela está falando, mas se vocês Então, forem falar sobre. vamos organizar. Renata responde imediatamente, Gilberto, depois eu falo, eu posso aguardar, tá bom? Dentro do que você está falando, Eide, sobre nós termos medo, muitas vezes, de professar, né? A nossa religião, a nossa escolha doutrinária, filosófica, né? Eu acho que é porque nós estamos ainda muito sobre o reflexo, o influxo das nossas antigas vivências, né? No passado, no passado bem passado, haviam pessoas que tinham medo de revelar que eram cristãs. Se revelassem que eram, né, seguidoras do Cristo Jesus, eram mortas das formas mais inimagináveis possíveis. Então, a gente vem trazendo isso, né? Então, a religião cristã é uma religião que acabou, né, se fortalecendo e as pessoas a seguindo e por aí vai. E todas que vieram depois tiveram seus momentos de testemunho, de perseguição, algumas menos, outras mais. Mas o que acontece é que eu acho que hoje é um momento da gente aprender a modificar esse padrão, né? Então, hoje, a gente não precisa dizer que a gente tem... a gente não precisa ter receio de dizer que somos espíritas. Até mesmo, graças a Deus, né? Os primeiros cristãos travaram essa luta lá atrás para hoje a gente ter a tranquilidade de poder se posicionar. E nós temos o direito, a gente vive num país que é um país tranquilo, que abraça todas as religiões, né? Muitas vezes isso ainda é coisa assim da nossa cabeça, um medo de um julgamento preconceituoso, que a gente pode ficar constrangido e não saber como sair disso. Mas a melhor forma de lidar com o constrangimento é não se mostrar constrangido. Eu sou. E diante de uma fala ou outra,
menos respeitosa, você diz: você conhece? Eu posso te dizer algumas coisas sobre a minha religião. Aí é importante que você saiba dizer alguma coisa sobre a sua religião, né? Então, assim, a gente não precisa ter vergonha de dizer eu sou espírita, e muitos espíritas têm vergonha de falar assim, você não está mentindo, não. Só que já não precisamos mais disso. Só que isso é algo que nós precisamos entender, né? É nós que precisamos entender. Hoje em dia, muitos umbandistas dizem, eu sou da Umbanda. Para chegarem até essa coragem de falar isso, precisaram percorrer um grande caminho, porque existia toda essa especulação, né, sobre a religião, julgamentos que a gente faz porque não conhece. Mas não tenha medo, não. Diga, sim, estou estudando. Daqui a pouco eu te explico muita coisa. O que eu ia falar, a Renata meio que falou, mas eu vou aprofundar. Quando a gente... Tem uma frase que é muito dita no Centro Espírita, que diz o seguinte: eu entrei para o Espiritismo. Será que o Espiritismo entrou em mim? Será que eu estou realmente deixando que o Espiritismo entre? Aí o que acontece é o seguinte: o importante não é ter fé, o importante é saber. Lá no passado, quando eu me aventurei por esse caminho, e em todos os caminhos aonde eu procuro me aventurar, eu não fico nadando na superfície, eu procuro mergulhar. Então, assim, para a gente ser espírita, pelo menos assim a nível de não ter medo, porque eu tenho amigos ateus, eu tenho amigos evangélicos, eu faço aula só com evangélicos de Libras. E lá, a primeira coisa que eu falei para eles, quando todo mundo começou a falar de Jesus, etc. e tal, e olharam para mim e eu não falei nada, eu falei: gente, eu sou espírita, eu também amo Jesus do mesmo jeito que vocês. Eu só vejo a coisa de uma forma diferente. Ninguém me mandou voltar para casa, até hoje. Eu estou lá. Então é o seguinte: para a gente não ter medo, a gente tem de conhecer o caminho que a gente está trilhando. Como é que você conhece o caminho que a gente trilha dentro do Espiritismo? Eu vou procurar ser bem sucinto. São as 5 obras básicas. É fundamental que a gente, pelo menos, a gente não tem que decorar nada, igual certos expositores, que a gente fica bobo de ver o cara falar questão número tal, parará, fala: gente, como é que esse cara guarda essa questão? A questão 695, influem os espíritos na nossa vida? Sim, tanto, e aí você decora. Não é importante decorar, é importante você já ter lido. Então, a primeira coisa, ler todas as obras básicas. Ler o Livro dos Espíritos, ler o Livro dos Médiuns, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Ah, mas é muito livro. Leia um de cada vez, você tem tempo. Eu li todas as obras do André Luiz, e foi numa época mais difícil da minha vida. Eu trabalhava feito um condenado no quartel, ainda tinha tempo de ler, tinha tempo de ir nos estudos, tinha tempo de preparar estudo, porque naquela época que eu entrei e já me colocaram para trabalhar. Então é o seguinte: o medo vai embora quando você está armado do conhecimento daquilo que você está defendendo. Então, assim, a gente consegue discutir com qualquer pessoa, não no sentido de discussão, mas no sentido de falar pontos de vistas, ou falar assim: não, nesse particular eu concordo com você, não, nesse particular eu penso de forma diferente. Ninguém precisa brigar por causa do espiritismo, a gente só precisa conversar. Então, assim, eu já conversei com todos esses tipos de pessoa. Eu tenho irmão católico, irmão evangélico, eu conheço gente da Umbanda, conheço gente de tudo quanto é lado. Eu tenho amizade com todo mundo sem ter problema com ninguém. Então, eu não tenho medo de ninguém, eu não tenho medo de nada. A gente perde o medo a partir da hora que você tem o conhecimento.
Então, o espírita precisa adquirir conhecimento, precisa estudar, ler, pelo menos, as obras básicas, que aí ele estará armado para qualquer discussão. É só isso para não poder delongar mais e a leitura poder prosseguir. Olha, gente, está muito interessante. E o que o Gilberto e a Renata falaram, assim, eu corroboro também com o que eles falaram. E eu também, às vezes, era pega de surpresa, assim, né? Como que eu faço, né? Como que eu falo? Às vezes, muitas vezes, um evangelho te pergunta, e eu ficava um pouco, assim, receosa. Hoje eu não tenho mais esse receio. Eu falo, eu sinto o prazer de falar que eu sou espírita. Eu acho que os tempos já mudaram um pouco também, a gente já caminhou no tempo. Hoje eu acho que há doutrinas que sofrem mais do que o espiritismo, que é a Umbanda e o Candomblé. Acho que o preconceito se volta demais contra eles, por causa dos rituais, as coisas que eles têm, né? E eu sempre tento defender, falo, olha, não conheço, mas eu tenho certeza que são bonitas também, são doutrinas bonitas. E com relação ao que Gilberto falou e da gente saber, né, a gente precisa encher o vaso para depois derramar o vaso, né? Então, se a gente se enche de conhecimento, de entendimento, e também, como o Gilberto falou, se a gente deixa esse espiritismo entrar na gente, a gente consegue, nós temos fundamentação para poder falar, para poder dizer, eu sou cristã, o espiritismo segue a Jesus. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe o que é espiritismo, ele imagina, acho que milhões de coisas na cabeça, acho que fantasias, né? Que as pessoas vão dizendo, eles vão, acho que cada um vai aumentando, e eles pensam coisas que eu não sei nem o que é que eles pensam. Então, assim, quando a gente fala, olha, primeira coisa, eu sigo a Jesus, eu sou cristã. Eles, às vezes, assustam. Uai, mas é isso mesmo. E daí aí a gente tem fundamentação para poder ir colocando aquilo que pauta o nosso caminho. E outra coisa também, eu acho que é quando, mesmo que tenha o preconceito, não tem problema. A gente tem que entender que nós temos que passar por qualquer coisa sem negar a Jesus. E também as minhas ações, a minha pessoa, os meus atos vão dizer de mim, mais do que eu falar, eu sou isso ou eu sou aquilo. Então, eu penso assim. Outra coisa, eu acho que daria para a gente falar muito sobre isso aqui. E agora, isso foi pontuado no seminário, isso que a Eide falou, você não está equivocada, Eide, é isso mesmo, ainda existe. Eu acho também que o espiritismo é muito novo, né? Tem muito pouco tempo em vista de catolicismo, por exemplo. E a gente, às vezes, fica meio recluso, meio escondidinho atrás, né, das paredes. Então, acho que agora houve até lá uma sugestão que eu achei muito interessante, de a gente ter camisas de que eu leio Kardec, né, eu sigo a Jesus, sou espírita, sigo a Jesus, algumas coisas assim, para que nós possamos nos mostrar mais e passar essa doutrina que é tão linda, né? Agora, meus amigos, e de todos vocês, me ajudem a entender essa parte que tem aqui, que eu não consegui, eu não consegui entender. Eu vou ler aqui o pedacinho. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Quem puder, como que eu falo, desenhar isso aí para a gente, explicar, eu não consegui entender isso aqui. Por favor, me ajude. Bom,
vou falar o que eu entendi. Também não sei se eu estou dizendo. E antes de falar o que eu entendi, eu só vou falar mais um pouquinho sobre aquela questão. Eu ainda acredito que tem muitas pessoas que têm preconceito quanto ao espiritismo, e a principal questão que eu falo é pouco divulgado também. Tanto é pouco divulgado que eu falo, eu me mudei para Lagoa Santa tem mais ou menos 13 anos. Tem 13 anos que eu mudei para Lagoa Santa, e logo quando eu mudei para Lagoa Santa, eu tive muita dificuldade de encontrar uma casa espírita aqui. Eu já frequentava em BH uma casa espírita e tive muita dificuldade. Justamente por quê? Porque o espiritismo não é divulgado. E tem muitas casas espíritas aqui, mas eu procurei com várias pessoas e custei encontrar, e mesmo a SEBEM. Eu não sei se no início não tinha um movimento que tem lá agora, mas logo que eu mudei, eu tive indicação da SEBEM, assim, com muita dificuldade, tive indicação da SEBEM, e todas as vezes que aí não tinha um telefone, não tinha nada, todas as vezes que eu ia lá, estava fechado. Fui em vários horários, em vários momentos. Então, assim, eu acho que a questão da divulgação também da doutrina, né? Mas é isso. Só para encerrar esse assunto. E essa questão aí da repartição, que eu acredito que não consegue sair além da superfície terrestre, justamente não consegue sair na evolução da alma, que é sair para fora e entender o mundo, além disso, do chão que a gente pisa, que é muito maior, né? A evolução da alma é muito além disso daqui. E o que eu entendi é que não consegue sair dessa questão, está preso à matéria, a isso aqui, e não consegue enxergar além, que é a questão da alma, do espírito, do perispírito. É isso que eu entendi. Se alguém mais quiser falar aí. Alguém mais, gente, quer falar? Por favor, se pronunciem. É muito importante a gente ouvir o que cada um conseguiu compreender desse trecho. É muito importante, uma questão muito relevante a gente pensar e estudar sobre ela. Eu gostaria de falar, mas eu gostaria de ouvir vocês. A Elaine levantou a mão. Levantou a mão. Pode falar, Elaine. Elaine, por favor. Eu esqueci de ligar o microfone, desculpa. Eu entendi mais ou menos dentro dessa linha que a Eide falou também, que os espíritos vêm, né, com essa missão, mas a partir do momento que tem o véu do esquecimento, eles se entregam e não conseguem, né, resgatar a missão que eles tinham do trabalho, de orientação, de socorro, de divulgação, né, da doutrina, digamos assim. Eu entendi nessa linha, que a maioria fracassa nesse sentido, a hora que reencarna, se entrega mesmo às coisas mundanas e não consegue resgatar a missão que eles tinham. Mais ou menos eu vou no mesmo caminho da Elaine, no seguinte sentido: tanto encarnados quanto desencarnados se prendem a valores materiais com muita intensidade e não despertam para a vida espiritual. Então, a missão de levar o conhecimento espiritual
e Jesus, para o coração dessas pessoas, levando em consideração a enorme multidão, a quantidade que está havendo de crescimento da humanidade, igual a Eide falou, que chegou aqui, procurou e não achava. Muitos procuram uma casa espírita e, às vezes, não conseguem informação ou não sabe como se informar, apesar de que, há 13 anos atrás, vamos dizer assim, o caminho era mais penoso. Hoje em dia, a gente entra no Google, coloca uma palavra-chave e já está tudo... assim, os endereços aparece até o Google mostrando como é que você chega lá. Mas, antigamente, até para a Eide não ficar triste, eu vou falar para ela o seguinte: Eide, quando eu estava em Guaratinguetá, a equipe que trabalhava comigo falou assim: ô chefe, vai lá perto do aeroporto de Guaratinguetá, em tal lugar assim, o centro espírita fica na esquina. Aí eu cheguei, peguei o carro, né, num belo dia, falei assim: vou conhecer essa tal de casa espírita. Parei o carro, aí tinha uma casa azul, assim, esfuziante, na minha frente. Aí eu li o título e falei assim: eu acho que esse pessoal é macumbeiro, vou dar meia volta, vou embora. Dei a volta, cheguei no outro dia, gente, olha, vocês falaram que o endereço era tal, eu fui lá, cheguei lá, era um centro, acho que era Umbanda, eu acho que é um centro de Umbanda. Aí ele falou: não, chefe, é uma casa antes, o portão que fica antes. Quer dizer, eu cheguei no lugar e peguei o número errado. Então, assim, isso acontece muito com a gente, por falta, às vezes, de informação, endereço errado, e por aí a gente muitas vezes não localiza aquilo que a gente quer. Mas hoje está bem mais fácil, está bem mais tranquilo, é só isso. Mais alguém, gente? Por favor, tá muito bom. Conceição, minha querida, qual que é a sua opinião? O que que você entendeu? Fala pra gente. Estou só ouvindo. Estão todos aí, só doutores. Estou aprendendo. Não, nada disso. Não faça isso conosco. O que que você entendeu dessa passagem? Ai, não me põe em situação difícil. Estou ouvindo aí. A hora que eu tiver alguma coisa a acrescentar, eu falo. Tá bom. Mais alguém, gente? Por favor. Bom, eu vou dizer aqui o que que eu entendi, tá? Claro que é algo que a gente vai estudar, mas eu acho que a nossa conversa anterior, que quando a Eide trouxe, né, sobre o medo de se declarar diante dos preconceitos que nós acabamos encontrando pelo caminho, todas as pessoas, né, nas suas religiões, se uma pessoa sai daqui do Brasil e vai para o Oriente Médio, lá ela vai encontrar, sendo ela católica, a maior religião do país é a católica, aqui no nosso país, se ela for para o Oriente Médio, ela vai sofrer uma perseguição, né, pelas religiões que predominam lá. Então, assim, isso acontece, mas eu acho que eu penso e eu consigo observar que nada vem para a gente sem um propósito. Então, quando essa questão surgiu, ela surge e vem trazer para a gente claridades a respeito disso aqui. O que ele está falando? Que naquela repartição, eles vêm trabalhando num grande movimento de ajuda, né, de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Como muitos falaram aqui, essa incapacidade, a gente pode ver ela como aquela inoperância de além do óbvio. Eu consigo compreender aquilo que eu vejo, aquilo que os meus sentidos captam. Então, nós temos que lembrar que se nós encarnamos e ficamos com os nossos sentidos espirituais, né, obnubilados por causa da matéria, quando a gente está desencarnado, isso acontece também. Porque a matéria, ela tem uma grande força sobre o espírito. É necessário que tenha.
mas o potencial do espírito está na sua capacidade de pensar. Então, muitas vezes, no plano espiritual, na condição de espíritos que somos e estamos integrais lá, a gente ainda tem a mente tamponada por uma série de preconceitos, de falta de visão, de falta de interesses. Nós estamos vindo da leitura, do estudo do nosso lar, onde o André relata para a gente que um dos sofrimentos de intensidade que ele viveu, porque ele não sabia orar, ele não sabia entregar-se à oração, ao espiritual, ao superior, né? Então, quando fala aqui do encarnado, está falando da gente dentro dos nossos interesses materiais, puramente materiais. Alguém falou disso aí. Quando fala de nós desencarnados, é nós com a mente totalmente despreparada e rejeitando verdades espirituais. Porque para a gente aceitar verdades espirituais, a gente tem que se abrir para ela. Alguém também falou aí sobre a abertura do espírito. E à medida que vai avançando, aqui para baixo na leitura, ela vai ganhando força nessa linha de raciocínio, porque ele diz aqui, ó, mais abaixo, nossa tarefa é enorme, precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Então, quer dizer, o trabalho deles lá, enquanto estão lá, é disseminar, semear ideias, pensamentos novos, né? Fazer com que os espíritos que lá estão consigam alçar voos dentro da própria consciência, enxergar outras coisas. Porque se eu sou uma pessoa extremamente materialista, o trabalho de um espírito desse junto a mim, que não prospecta absolutamente nada de superior, é enorme, gente. É enorme. É praticamente ter que ensinar uma criança as primeiras letras, né? Só que aí, numa questão espiritual, de mais avanço. E aí ele fala que é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta, porque a gente está vendo que os movimentos evolutivos do planeta estão assim a todo vapor, né? Nem parece que a internet chegou para a gente há pouco menos de 30 anos. Está uma coisa, né? E muitas vezes o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar, de digerir as coisas ainda está muito lento, mas a gente tem uma vontade. Porque tem pessoas que não compreendem a doutrina espírita, mesmo estando dentro da doutrina espírita, mas são abertos a aprender com o que tem, não abrem mão. Não abrem mão. Uma vez, uma pessoa conversando sobre um estudo, ela disse assim, a doutrina espírita vai muito bem para mim, até quando chega na página 2, quando vai falar sobre a reencarnação. Aí, para mim, não dá. Aí, a partir daí, já ouvi muita gente falar que se eu não compreendo a reencarnação, o espiritismo não é para mim. Eu falei com a pessoa, isso é maldade de quem disse. Porque o próprio Kardec, na compilação dos seus trabalhos, quando chegou para tratar sobre a reencarnação, ele também agarrou. Ele também teve dificuldade. Como assim? Né? Então, a gente vai indo muito bem, até a página 2. Mas é importante que a gente não desista, sabe por quê? Porque existe um mundo de compreensões para nós que nós ainda não acessamos, porque a gente ainda tem que criar compartimento, criar matrizes, para que as coisas que vão chegando no tempo encontrem ressonância conosco. Então, eu disse para essa pessoa, não desista. Não pense que o fato de você não compreender isso
te incapacita para estar na doutrina espírita de forma alguma. Isso só está te mostrando que você ainda tem que caminhar mais, se abrir mais, e que no tempo esse entendimento chegará, porque chega, gente, para todo mundo. Chega para todo mundo. Uma criança que está hoje no jardim de infância, ela não considera nenhum tipo de ensino que está no nível superior. Então, ela vai ter que parar de estudar, ela vai ter que abrir mão, porque para ela chegar lá é um caminho a percorrer de forma nenhuma. Então, eu entendo que aqui ele está falando para nós sobre um trabalho constante, árduo, de tirar a nossa mentalidade daquele lugarzinho tranquilo, confortável que a gente colocou, né? E que aí muitas vezes, hoje a gente já não diz mais, mas já dissemos, e já ouvimos muitas pessoas dizer que é assim: ah, eu não dou conta disso hoje, deixa para a próxima. Mas nem considera que existe uma próxima, está só protelando um assunto, jogando para frente para morrer ali. Então, quando a gente faz isso com a nossa consciência, a gente está limitando a nossa capacidade de entendimento. Claro que tem situações que a gente vive hoje, com o entendimento que nós temos, que a gente gostaria que ele viesse mais para frente, claro que tem. Mas ele está vindo agora, é porque agora é que dá mesmo, né? Então, são os movimentos de crescimento. E à medida que a gente for descendo a leitura, esse nosso diálogo aqui vai ficar mais fácil, vai ser mais bem compreendido. Ok? Essa é a minha opinião. Pode ser que eu esteja redondamente enganada, né? Porque não é uma opinião, tá, gente, pessoal? É algo do que eu consegui compreender aqui. Bom, então, diante de tudo que vocês falaram, deixa eu só fechar aqui, então. Esses espíritos estavam tão circunscritos a uma superfície terrestre e voltados para o material que eram incapazes de qualquer outra ação, né? O que eu acho que, então, é importante a gente estar sempre... isso vem abrir nossos olhos, né? Espera aí, vamos olhar o que, que tem para além desse material. E não só olhar, mas igual vocês falaram aí também, se dedicar, abraçar, fazer realmente o compromisso e aprender, se abrir, estudar, tudo isso ficou para mim. Eu acho que, ok, isso aí para mim agora está tranquilo. Eu quero falar com vocês, meus amigos, que são 20h57. E muito legal, nós não terminamos nem 2 páginas do estudo. Eu tenho para mim o seguinte: estudo é estudo, não é correria. Então, para mim, é super tranquilo a gente vir e conversar quantas quartas-feiras forem importantes para a gente fazer um bom estudo. E aí eu gostaria de ouvir vocês, porque a gente vai continuar semana que vem, mas eu acho assim que a gente precisa de acertar isso para a gente não ficar com essa coisa de que a gente tem que vencer um capítulo a cada quarta-feira, né, gente? Me falem aí, o que vocês acham? Olha, desde quando eu comecei a participar desse estudo, não existe isso, precisamos vencer um capítulo a cada encontro, né? É um estudo. É importante que a gente estude, é importante que a gente pense sobre o que está sendo tratado aqui, porque senão fica uma leitura superficial. E o propósito é que não seja superficial. Cada um vai absorver aquilo que está mais para si, mas vai absorver. É diferente de ler, né? Ler qualquer um pode fazer sozinho na sua casa. Então, para mim é um estudo. Então, nós devemos enxergar essa oportunidade como um estudo. O que nós estamos fazendo aqui, através de uma questão que a Eide trouxe,
são reflexões muito profundas, a meu ver, e necessárias. A gente entrou para dentro do livro através de uma questão que nos foi entregue, nós entramos. Isso é estudar, é refletir, né? As considerações oportunas sobre o que nós estamos compreendendo aqui. Lembrando que, à medida que os livros vão mudando, os conteúdos mudam, porque são espíritos diferentes. Então, vai trabalhando em nós a nossa capacidade de compreensão. Eide, então nós vamos parar por aqui, tá? E Ok, nós retornamos semana que vem certo. da mesma forma e vamos continuar, tá bom? Foi, tá joia. A gente só tem que guardar onde que a gente parou, né? Já está marcado, Eide. Ah, ok, ok. Então tá bom. Só um minutinho, por favor.